Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa aula, na qual nós falaremos sobre o Goethe-Zertifikat, mais especificamente sobre o nível B1, tá bom? Meu nome é Matheus, sou um dos professores de alemão do Estude Idiomas e hoje o meu objetivo com vocês será fornecer um panorama sobre a estrutura dessa prova. Eu sei que muitos de vocês eh, pretendem estudar na Alemanha, trabalhar, morar, e para cada um desses objetivos é necessário que vocês apresentem um certificado, né, uma certificação em língua alemã. Eu sei que a depender desse objetivo, esse nível vai variar um pouquinho, eh, mas não tem problema, esse vídeo aqui também serve para você. Então, vem comigo, a gente vai conversar um pouquinho sobre essa prova, principalmente se você não a conhece. Ah, meu Deus, vou fazer, tem que fazer o Goethe Certificado. Meu Deus, nunca fiz, como é? Calma, a gente está aqui hoje para te falar um pouco sobre essa prova, te mostrar a estrutura dela. A gente não vai conseguir fazer tudo em um vídeo, portanto, esse deve ser o primeiro de uma série, não muito extensa, mas de alguns que a gente vai estar lançando sobre a prova. Então eu queria começar falando para vocês sobre o que é o Goethe Certificado. E a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que o Goethe Certificado ele é um, um exame de proficiência, tá certo? O que é diferente, por exemplo, de um teste de nivelamento. Eu separei aqui uma definição bem geral, tá certo? Para cada uma dessas expressões, para cada um desses termos, na verdade. O exame de proficiência, gente, ele busca comprovar, tá certo? Um certo grau de fluência em uma língua, no nosso caso aqui é o alemão, geralmente a partir das quatro habilidades, aquelas quatro habilidades que a gente tanto estuda nos cursos de idioma, né? Cursos de idiomas, perdão. Então, ler, falar, escrever e ouvir, tá bom? E normalmente ele é exigido em atividades de estudo ou até mesmo de trabalho. Um dos exemplos é o Goethe Certificado, é o nosso objeto aqui hoje, tá certo? Já o teste de nivelamento, ele já pressupõe um conhecimento prévio da língua e o objetivo dele é te classificar dentro de um determinado nível. Você geralmente faz testes de nivelamento quando está ingressando em um curso de idiomas, o pessoal quer lá saber onde é que vai te encaixar. Ah, na turma do A2, é do B1, é do C1. O teste de nivelamento serve para isso e nem sempre exige as quatro habilidades. Um dos exemplos é o ONSET, que aqui no Brasil é bem conhecido porque ele é um dos exames, ele é uma das provas, né? Uma das provas aceitas para candidatura ao programa do Ventacurs, do DAAD, certo? Então, é uma definição bem geral, mas é para você entender que o Goethe Certificado ele é um exame de proficiência, tá bom? Diferentemente do ONSET, em que você... O ONSET, mas vale para qualquer teste de nivelamento, em que você faz uma prova em que ela geralmente vem com assuntos bem misturados de diferentes níveis e aquilo que você acerta é que vai dando, assim, vai indicando para os aplicadores o nível no qual você se encontra. O exame de proficiência, pelo menos do Goethe Certificado, você se candidata a um nível específico, né? Então eu quero fazer a prova do B1, então você vai fazer uma prova com os conhecimentos referentes a apenas ao nível do B1 e assim por diante. Tudo bem? Legal. É, trouxe aqui um pequeno recorte de um edital que foi publicado pela CAPES em parceria com a DAAD no ano passado, sobre bolsas de doutorado sanduíche e doutorado pleno também na Alemanha. É, fiz aqui um corte do certificado que eles exigem. Nós podemos ver aqui que para se candidatar a essa vaga, ou a essas vagas que estavam abertas nesse DAD, vocês podem acessar, aqui está tá o link, tá certo?
É, o certificado exigido, ou um dos, era o Goethe-Zertifikat, nesse caso específico aqui, de no mínimo B2, tá bom? Então eu trouxe esse recorte para mostrar para vocês como é que o Goethe-Zertifikat, quais são as portas, na verdade, que o Goethe-Zertifikat pode abrir para vocês. Ah, o nível B1 ele também é muito aceito para diversos programas de intercâmbio para a Alemanha e também para o mercado de trabalho, certo? Muito bem. Deixa eu pular isso aqui. E o que é que se espera de um aluno do nível B1? Como eu disse no começo do vídeo, o nosso foco aqui hoje é o pessoal do B1. Se você já estuda alemão ou até mesmo outra língua, francês, inglês, espanhol, por exemplo, já deve ter ouvido falar no quadro europeu comum de referência, perdão, para línguas. E vai perceber que o nível B1, ele está aqui, ó, no que a gente chamaria, o que seria o nível intermediário, é o nível dos falantes independentes. A gente tem os falantes básicos, os falantes independentes e os falantes proficientes, tudo bem? Eu confesso que particularmente considero que um B1 bem feito, né, ou até um A2 bem feito, por mais que esteja ali no meio dessa classificação, já é muita coisa, principalmente em alemão, né? Então, ter um B1, até mesmo um A2, já é bastante coisa no sentido que você tem um mundo de possibilidades aberto diante de você, tá certo? Então, o que é que se espera do nível B1? No nível B1, espera-se que o aluno ele seja capaz de compreender as questões principais quando é usado uma linguagem clara e padronizada, né? E os assuntos lhe são familiares, como temas abordados no trabalho, na escola e nos momentos de lazer. Esse mesmo aluno ele deve ser capaz de lidar com a maioria das situações encontradas na região onde se fala a língua-alvo, que aqui no caso é o alemão. Também deve ser capaz de produzir um discurso simples e coerente, né? Simples, eu diria simples e o mais coerente sobre assuntos que lhe são familiares ou de interesse pessoal. Ele pode descrever experiências e eventos, sonhos, esperanças e ambições, bem como expor brevemente razões e justificações para uma opinião ou um projeto. Nossa, é bastante coisa. Parece e de fato é bastante coisa que se espera do nível do B1, mas para quem está cursando B1 sabe que não são coisas irreais ou impossíveis, né? Então, ao se candidatar à prova do Goethe Certificat, é, espera-se que o aluno do B1, ao comprovar que tem aquele nível, ele seja capaz de realizar essas tarefas, né? É, se você tiver um livro de alemão agora aí com você, do nível B1, sugiro que você dê uma olhada nas temáticas que esse livro traz. Geralmente são temas que bem mais específicos do que os temas trazidos no A1 e A2, níveis nos quais você estuda coisas como família, alimentos, né, um pouquinho de trabalho. E aí no B1 você já começa a ver coisas como problemas do cotidiano, meio ambiente, principalmente. Meio ambiente é um tema clássico do B1, né? Um pouco de história, um pouco de política, um pouco também de economia. São temas que começam a pintar ali no nível do B1, tá certo? Bom, então é isso que, de modo bem geral, tá certo, pessoal? De modo bem geral, é o que se espera do nível B1. E tudo bem, como é que está estruturado esse exame do Goethe Certificado? O Goethe Certificado B1, ele é dividido em 4 partes, certo? Sendo 3 módulos escritos, então a prova do ler, né, do ouvir e do escrever, e o módulo oral, que é o falar. Então é um exame que exige aí as 4 habilidades, certo? Diferentemente do teste de nivelamento, sobre o qual eu falei no início do vídeo, em que você pode encontrar ali provas que não exigem
todas as habilidades. Falei do onset, né? Mas acabei nem explicando. O onset é aquela prova em que você tem textos e esses textos têm várias lacunas, as palavras são cortadas pela metade e cria-se lacunas assim, né? E aí você deve preencher. Então, preencher o complemento da palavra, né? Então, você não precisa ali usar habilidades como ouvir, por exemplo, né? Muito bem, então o Goethe vai exigir essas 4 habilidades do candidato. Deixa eu tomar um pouquinho d'água aqui, perdão. Vamos lá. Então, o módulo de leitura, ele dura cerca de 65 minutos. O de ouvir, né, o Hören, aproximadamente 40, e o de escrever 60, totalizando aí mais ou menos 165 minutos, tá bom? Então, você que vai se preparar para o Goethe Certificado, é importante já estudar com um cronômetro. Então você vai lá ler o seu texto, fazer sua redação, ouvir seus exercícios, você já tem um material. Então tenta resolver as questões já dentro desse tempo aqui. Conta com isso, tá certo? Já o módulo falar, o Sprechen, ele normalmente é realizado com 2 candidatos e dura mais ou menos 15 minutos, tá certo? 15 minutos é a parte do falar. Muito bem. Falando especificamente agora dos módulos ler e ouvir. Nesses 2 módulos, ou melhor, em cada um deles, vocês terão 30 questões, 30 itens, tá certo? Os quais valerão 1 ponto cada e, portanto, vocês podem totalizar aí até 30 pontos. Essa pontuação, deixa eu colocar aqui essa pontuação, que pode ser até 30 pontos, ela é multiplicada por um peso, que no caso é de 3,33, totalizando aí um máximo de 100 pontos, tá certo? Então, se vocês acertaram 15 de 30, cada um vale 1 ponto, 15 pontos, multiplica isso por 3,33 e aí você vai ter a nota que você tirou naquele módulo específico, tá certo? Então, essa aqui é uma informação importante para que você saiba. Sobretudo, daqui a pouco a gente vai falar sobre a aprovação nos módulos, né? Então, é importante que vocês saibam como é que é feito esse cálculo, tá bom? O peso é 13,33 para os módulos de ler e ouvir. Muito bem. No caso da parte escrita, a prova é composta por 3 partes, né? Então são 3 produções textuais. O tipo de produção nós veremos em uma outra aula, assim como o tipo de questões pro ler, pro ouvir, tá? A gente vai ver isso em outros vídeos. Aqui, como eu falei, o propósito é dar um panorama mesmo, assim, por cima da estrutura da prova, tá certo? Então, vocês terão 3 produções textuais e cada produção ela tem uma pontuação máxima a partir de 5 critérios, né? Então, se vocês atendem ao comando da questão, a proposta, a coerência, o vocabulário e a estrutura. Para cada um desses critérios, vocês podem receber uma nota máxima, que no caso das 2 primeiras produções textuais, vai de 0 a 10. Então, se você tirou 10 em todos os critérios, você tem 40 pontos na primeira parte. Na segunda, também, totalizando aí 80 pontos. A pontuação máxima é 100, portanto, essa terceira produção aqui valerá no máximo 20 pontos. Vocês podem observar que aqui os critérios já têm notas máximas diferentes, né? Se aqui eu posso tirar até 10, por exemplo, no vocabulário, no Wortschatz, aqui eu posso tirar até 6. E aqui a gente terá o máximo de 20 pontos. Somando tudo, aí você totaliza 100, tá certo? Note que nesse caso não existe o peso, tá? Para que você multiplique como tem nos módulos ler e ouvir.
aqui você já tem a pontuação máxima de 100 mesmo, que pode ser alcançada por esses critérios. E, finalmente, o módulo falar, que também pode valer no máximo 100 pontos, é dividido em 3 partes, então são 3 situações comunicativas diferentes. Os critérios são bem parecidos, né? Então, se você cumpre ali a proposta, converse com o seu colega sobre como foram as suas férias. E aí você fala uma outra coisa. Você não está atendendo a proposta, né? A interação, afinal de contas, se comunicar requer interação, requer saber ouvir, saber falar, o momento de falar, quais são as interjeições corretas, quais são as preposições e por aí vai, né? O vocabulário e a estrutura. Então, dê uma pausa aqui, né, nesse vídeo e observem a pontuação máxima de cada um. Então, na primeira parte, o primeiro critério vale no máximo 8, a interação vale no máximo 4. O fato é que, totalizando tudo, vocês podem receber até no máximo 100 pontos. Chamo a atenção aqui para o critério da pronúncia, do Aussprache, né, que é comum às 3 partes do módulo falar. Tudo bem? Então, vocês têm, para os 2 primeiros módulos, ler e ouvir, 30 questões, cada uma valendo um ponto. O peso é 13,33. Você vai multiplicar o número de acertos por esse peso, vai converter e você pode alcançar até no máximo 100 pontos, tá certo? Para os módulos escrever e falar, não há o peso e a pontuação máxima direto já é de 100 pontos. Tá, como é que eu sou aprovado no Goethe Certificado? Como é que eu recebo meu certificado lá comprovando que eu tenho B1? O Goethe Certificado trabalha com menções qualitativas, então a sua pontuação ela é convertida em uma menção qualitativa. Então, se você tirou, né, de 100 a 90 pontos naquele módulo, muito bom. De 80 a 89 foi bom. De 70 a 79 satisfatório. De 60 a 69 suficiente. E de 0 a 59 você está reprovado. O que significa que para ser aprovado em um determinado módulo, você precisa ter no mínimo 60 pontos, ou seja, 60% de aproveitamento naquele módulo. Tá, aprovação por módulo? Como assim? É isso mesmo. Porque você vai fazer a prova dos 4 módulos e de repente você não alcançou uma nota, ou melhor, a nota mínima em um desses módulos. Por exemplo, no módulo ler. Você pode, o Goethe Certificado permite que você, em um outro dia, em uma outra data, pagando por aquele módulo específico, né? Você refaça só aquele módulo, tá certo? Então, em linhas gerais, para que você seja aprovado, você precisa ter aí pelo menos 60% ou 60 pontos por módulo. Certo, e sobre os valores e locais de aplicação dessas provas. Eu teria aqui um recorte do site do Goethe Institut de São Paulo, tá certo? Isso que eu estou mostrando aqui para vocês, datas, horários, prazo de inscrição e os preços podem variar a depender do local de onde você vai fazer a sua prova, tá certo? O que é importante vocês perceberem é que nós temos datas para os exames gerais, datas para os módulos, que é o que eu falei, você pode fazer um módulo separado, de repente reprovou só em um, viajou, ficou faltando um módulo, precisa apresentar na tua universidade, no teu trabalho, você pode fazer isoladamente. Tem período para inscrição, então não é, quero fazer amanhã. Não é assim. Então pesquisa bem na tua cidade se tem um local onde você pode fazer. Eu vou falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, já para encerrar o vídeo, mas tem período de inscrição, o que é bom,
porque você pode se planejar, sabe? Olha, eu tenho uma data disponível para outubro. Outubro está muito em cima para eu estudar, para eu me preparar, né? Não, tem outra para dezembro. Vou me inscrever para dezembro, né? Tenho mais tempo para me preparar. E aí os valores, vocês veem que fica ali na casa dos 900, R$ 1.000, é, o exame completo, tá certo? E os exames por módulo. Lembrando que se você fizer o exame do Goethe Institut, São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Porto Alegre, por exemplo, geralmente eles dão descontos para quem já é aluno. Quem é aluno da casa tem um desconto, tá bom? Muito bem, eu tenho aqui, vou mostrar para vocês. Separei aqui um, o site do próprio Goethe. Aqui vocês têm nesse site, ó, Goethe Instituto Brasil. Vocês vêm aqui, ó, locais, parceiros e patrocinadores, centros de provas. E aqui tem uma lista de onde você pode fazer as provas em cada cidade em cada estado do Brasil, não, né? Mas nas cidades onde você tem escolas ou instituições autorizadas a aplicar o exame. Então você clica aqui, por exemplo, Belo Horizonte, por exemplo, na cultura alemã, tem o endereço, tem o contato, tá certo? Assim por diante, ó. Brasília. E aí você vem aqui nesse site, dá uma olhada na tua cidade, onde você pode fazer o Goethe Certificado. Gente, é isso. Espero ter ajudado vocês. Sei que são muitas informações. Passamos rapidamente por todas elas, mas como eu falei, o objetivo aqui era só um panorama da prova, inscrição, tá certo? Teremos mais vídeos falando mais detalhadamente sobre o Lesen, sobre o Schreiben, o Hören, o Sprechen, com algumas dicas, tá bom? Então, bons estudos para vocês. Você que vai fazer a prova, sucesso, muita calma. Fica ligado aqui no canal, a gente vai soltar conteúdos aí de preparação